You're now live. Então, estamos ao vivo aqui novamente. Tenho que ver aqui, esperar entrar nosso convidado de hoje, Calcini, Fábio Calcini. Como é que faz? Vamos lá. Melhorou a luz. O Alexandre Ruela já entrou. Temos já alguns entrantes aí. Deem tchauzinho, dê joinha pra gente saber que entrou. Cadê isso? Boa, joinha e tchauzinhos. Alexandre não deu tchauzinho. Agora deu. E cadê o nosso convidado? Aê, ótimo, vários tchauzinhos. Pode dar joinha também, pode intercalar uma joinha e um tchauzinho. Isso. Agora aguardando o nosso convidado entrar. O grande Fábio Calcini. Cadê? Ainda não entrou, já vi coraçõezinho subindo aí. Excelente, muito bom. Cadê? Vamos lá. Aí, agora entrou, Fábio Calcini, vai aparecer um request. Aí vai no view, go live, apertar os botões todos. E aguardando então, waiting for Fábio Calcini. Aí entrou. Aê! Deu certo. Tudo bem? Tudo ótimo, Pedro. Tudo certo, graças a Deus. Como é que vai? Eu ia dizer obrigado pelo convite, mas quem fez o convite fui eu, né? Na verdade. Obrigado por me convidar, a te convidar, Fábio. Foi fantástico. Não, muito legal. Que bacana. Mas em minha defesa, eu estava pensando nisso. Não é papo de vendedor, não. Eu estava pensando, quando eu recebi seu convite, seu e-mail para lembrar para a gente tentar fazer, eu falei, pô, que fantástico, é como uma luva. Você vê que eu respondi em um segundo, né? Porque eu estava exatamente nos últimos dias aí, já com esse pensamento na minha cabeça aqui, back of my mind. Então, acho que foi uma sincronicidade aí enorme. Prazer grande aí. Prazer é meu, Pedro. É sempre uma alegria aí falarmos, sabe, da admiração por você, pela turma aí da Evix, e sempre vai ser um prazer aí a gente poder conversar, né? Acho que as experiências que vocês têm, a nossa, elas se casam, né? Então, com certeza, é um bate-papo gostoso aí. Legal, aí é recíproco, nós também admiramos você, seu trabalho na área que você é mais do que especialista. Então, acho que essa admiração recíproca também ajuda no trabalho, em parceria, né? Fico contente. Fico contente e vindo de uma pessoa como você é um elogio tanto para mim, para os meus sócios aí, para toda a equipe aí da IWIX, alguns deles aí assistindo aí. Ó, o Alexandre está assistindo aí, está lisonjeado com certeza. Bacana. Então, é assim, Fábio, deixa eu só iniciar aqui um pouquinho contando nosso histórico aqui. Então, o Turnarounders é essa instituição aí que eu tenho para promover educação de reestruturação, conhecimento de reestruturação e basicamente um empenho aí meu e da minha esposa para disseminar conhecimento. É uma área que acho que precisa de muito investimento ainda em formação de profissionais, de qualidade, etc. Então, é uma iniciativa nossa aí. Esse ano a gente tinha uma série de eventos programados, aí veio o Covid, a gente reestruturou nosso roteiro e começamos a fazer lives. Essa aqui já é a nossa sétima live, se não me engano. A gente tem conseguido fazer ininterruptamente aí toda sexta-feira, desde que começou a pandemia e o coronavírus. E estou achando fantástico. Para mim está sendo uma coisa assim, acho que esse modelo de lives e de eventos virtuais aqui, acho que veio para ficar. Então, muito obrigado pelo convite, depois do seu convite, para participar dessa nossa sétima live. E assim, para te apresentar aqui para quem está vendo, é meio difícil, porque é muito longo, vai acabar a live, eu estou aqui ainda detalhando, descrevendo todos os méritos e os diplomas e
as especializações que você tem, a dar aula em praticamente todas as universidades do Brasil. Não, Deve ter uma ou outra que você não dá aula ainda. É, não. já ocupou posições de conselho, ainda ocupa em diversos órgãos de renome, de importância, de protagonismo no meio fiscal do Brasil. Então, eu fico até, não consigo lhe apresentar de forma adequada, Calcine, porque é muito difícil mesmo apresentar uma personalidade como você aqui para quem está assistindo. Por último, só para dizer, o Fábio também é sócio e responsável pela área fiscal do Escritório Brasil Salomão. E muito prazer, muito obrigado por estar aqui. E vamos falar aqui sobre assuntos relativos a assuntos fiscais e medidas fiscais necessárias em qualquer momento de reestruturação, talvez um pouquinho endereçando aqui especificamente nesse nosso momento atual, mas que são válidas para vários momentos. E vamos expandir aí, dentro do possível, a conversa um pouco além, talvez até de assuntos fiscais, para assuntos de reestruturação em geral. Fábio, fala um pouco aí, passo a palavra para você para me ajudar aí na sua apresentação, por favor. Não, bacana, Pedro. Acho que só agradecer novamente, mandar um salve aí à turma, né? Felizmente a gente tem alguns amigos, né? Para ter paciência aí numa sexta-feira à noite de estar conosco aqui. Então, mandar um abraço ao pessoal e agradecer a quem está aí nos prestigiando. Esse é um ponto importante. Mas vamos lá, Pedro. A ideia nossa aqui é conversar e usar da sua experiência também. Acho que é um bate-papo, né, do momento. Né? O momento de pandemia, de fato, ele é algo excepcional, diferente de tudo que nos últimos tempos, talvez, épocas de guerra, coisas do tipo, temos algo semelhante, mas, de fato, talvez a nossa geração, né? Lógico que eu sou mais novo que você, né? Mas juntando todos aí, a nossa geração tem vivenciado um momento bem diferente. E na área jurídica não muda também, né? Essa é uma grande verdade. A área jurídica, tudo que a gente conhece dentro do direito parece que está sendo deixado de lado. Né? As regras, a previsibilidade que nós tínhamos, ela, no momento, não está servindo muito bem, não se encaixa perfeitamente para as necessidades que nós temos tido a cada dia. Né? A verdade é que as decisões estão sendo tomadas a todo instante, sem ainda sabermos se elas efetivamente darão certo ou não. Mas, falando da área fiscal, alguns pontos eu vejo interessante. Né? Tirando as medidas do governo, boas ou más, né? Temos tido algumas de prorrogação de tributos. Sinceramente, eu não sei se é uma medida que efetivamente a médio e longo prazo resolve o problema. Uma economia como a nossa, que estava começando a dar sinais de recuperação, né? Ainda era uma economia que ainda estava patinando muito. Né? Então, quando ela retornar pós-Covid, o empresário que vai ter que cumprir o tributo do mês e mais tudo que vem de trás, vamos dizer assim, o acumulado do ano, não seria algo que efetivamente cabe na nossa realidade, né? Então, acreditamos aí que teremos novas medidas, sobretudo levando em consideração o que outros países têm feito, né? Uma postergação de tributos muito mais longas do que a nossa, de poucos meses, medidas de não aumento da carga tributária, e me parece que o nosso país está indo em sentido inverso, né? Na Europa, salvo, por exemplo, a Espanha, que chegou a emitir algumas medidas de tributação, de aumento ou majoração de tributação, os demais países seguiram em sentido contrário, tiveram uma resposta mais positiva do que a Espanha na tendência de recessão. Nossa economia já é fraca. Se nós viemos com o aumento da carga fiscal, isso nos preocupa bastante, nos preocupa muito. E aí, com isso, o empresário vai ter que, né, vamos dizer assim, usando uma expressão popular aí, hoje em dia, se virar nos 30, né? Vai ter que encontrar caminhos e meios para poder efetivamente manter o seu negócio, sobreviver e gerar competitividade numa situação como essa. Né? Então, é um desafio bem grande, Pedro. É um desafio grande.
Eu queria começar já com uma provocação de uma notícia aí que saiu hoje de manhã. Podemos começar por ali, que já esquenta, e aí a gente vai entrando em alguns Podemos. assuntos específicos, Opa. que é essa história aquela rede de churrascaria famosa aí, Fogo de Chão, saiu na imprensa hoje de manhã que fez uma demissão, acho que 690 funcionários, algo dessa magnitude. E segundo eles, segundo saiu na notícia, eles querem mandar a conta da demissão, ou pelo menos dos encargos e tal, mandar a conta para o governo do estado, no Rio de Janeiro, isso, é, usando, segundo eles, um argumento perfeitamente válido, sólido da lei de trabalhista, CLT. É, como é que você enxerga isso, Calcini? Isso é possível, né? Parafraseando o Galvão Bueno, pode isso, Arnaldo? Isso está Boa. dentro da regra? Pode fazer isso aí? Como é que funciona isso? E se isso é possível, como é que você estende isso para outros aspectos da relação setor privado e pagamento de impostos, na pressuposição de que a atividade empresarial não está continuando em vários setores por determinação do governo? E, né, como é que se paga impostos sem uma atividade empresarial, né? Não, perfeito. Eu acho que o primeiro ponto, para evitar até críticas muitas vezes indevidas, óbvio que a gente não está deixando de lado aqui a saúde, né, e a importância dela. Ao contrário, né, eu bem sei disso e posso testemunhar. Mas o fato é que nós temos que ter uma certa razoabilidade, né? A partir do momento que eu impeço um empresário de exercer sua própria atividade, o Estado ele acaba onerando de forma excessiva aquele empresário, aquela pessoa, e não me parece razoável que ele arque com os custos, todas as despesas dessa realidade, porque ele não foi ele não provocou isso, não é uma ilicitude, não é, do empresário, não é uma ilicitude, né, dele, uma conduta que vem dele. Ao contrário, né? É uma medida unilateral, uma medida coercitiva do poder público, e existe discussões, né, no direito constitucional até da responsabilidade civil do Estado por ato lícito, ou seja, mesmo aquele ato que está dentro da lei, dentro do texto constitucional, poderia gerar um direito à indenização. Nós sabemos que a gente está, como eu iniciei nossa conversa, em uma situação tão fora da caixinha, né? Tão fora do normal, que nós não sabemos como isso vai se dar ao longo do tempo, né? As decisões de tribunal e tudo mais. Até porque a conta seria grande se todos mandarem para o governo. Mas, de fato, no mínimo, cabe uma reflexão, né? O Estado não pode ser um peso na sociedade, né? O Estado vem como um instrumento democrático para viabilizar o interesse de toda a sociedade. A partir do momento que o Estado ele se torna um peso, ou seja, a sociedade tem que carregá-lo e não ele servir como uma via para que a vida social seja adequada, segura, ele perde o sentido. Não é? E o que nós estamos vendo no Brasil é exatamente isso, um Estado que é um peso dentro da sociedade, porque ele não é um instrumento que viabiliza o que a essência de um Estado exige, que é a segurança, uma democracia, uma convivência com paz social. O Estado brasileiro ainda está muito aquém disso, e outro lado, ele é extremamente pesado na vida do dia a dia do cidadão, seja o grande empresário, a pessoa física, a uma pessoa humilde, todos, direto ou indiretamente, acabam pagando o preço disso, né? E muita preocupação me traz a questão fiscal, porque o Estado ele está cada vez mais pesado e ineficiente. Ouvimos aí o Congresso sem nenhuma questão pessoal com os servidores públicos, ao contrário, mas um aumento num momento totalmente sem cabimento, né? Vamos esperar para ver o que acontece com essa aprovação, de modo que o que podemos esperar disso? É mais peso para o empresário, para o cidadão brasileiro contribuinte. Então, essa questão do fogo de chão é só um relato, um reflexo desse peso do Estado, ou seja, um Estado que impede, no momento, por uma razão até justa, mas impede completamente o exercício de uma atividade, mas ele não quer dividir essa conta de algum modo, né? O ato simbólico de dizer que o Estado deve pagar, custear de algum modo isso, significa dizer todos precisam reavaliar
o que fazer no momento. Né? Não adianta pensarmos isoladamente. O Estado hoje, nós temos que falar ele de forma unitária. Governadores, prefeitos, governo federal tem que se unir pensando em um projeto de Estado visando o interesse público comum. E interesse público não é interesse do Estado como entidade, é interesse da sociedade. A partir do momento que empresas como a Fogo de Chão demitem inúmeros funcionários, empresas deixam de recolher os seus tributos porque não tem caixa, não tem condição, algo precisa ser feito. Né? E o ser feito aqui não é no sentido de punir as empresas, porque a sensação que nos dá é de que tudo que se faz é como se fosse um favor ao setor produtivo. Né? É isso mesmo. A sensação que dá, prorroga 2 meses um tributo e se faz um estardalhaço como se estivesse fazendo um super favor ao setor produtivo. Né? E na minha visão, não é o caminho. Né? Na minha visão, se nós entendermos que o Estado age de forma unilateral, sem enxergar a importância do cidadão ou da galinha dos ovos de ouro, que é o cidadão, que é o empresário, que é aquele que empreende, que busca girar a economia, nós vamos cada vez mais caminhar para um processo de recessão. Sempre essa história do Brasil é o país que vai dar certo, mas nunca dá certo. Não dá mesmo. Né? Nós não prestigiamos quem busca empreender, nós não prestigiamos quem busca criar algo. Né? O Estado sempre está à frente do cidadão. Deveria ser o oposto. Você falou uma coisa aí que eu pesquei aqui, Talcini, que é o fato de o Estado, nesse momento aí de pandemia, está dando uma carência aí, né, um prazo, 2, 3 meses, depende do tributo e tal, para recolhimento. Uma coisa que o meu sócio Nelson fala sempre, eu escuto ele falar direto, é a necessidade, independentemente de pandemia, dentro do, se possível, né? Lógico que o fisco, a União tem que fazer as suas contas lá. Mas em qualquer cenário, se o fisco concedesse prazo adicional de 1, 2, 3 meses para o recolhimento de todos os tributos, e se isso se estendesse para estados, municípios, etc., isso aí representaria uma injeção de fôlego que se transformaria em capital de giro, que é, de fato, o capital de giro, quer dizer, uma injeção de capital de giro gigantesca em todos os setores da economia que teria um benefício enorme para o crescimento do Brasil, porque as empresas, as indústrias, usariam seguramente esse fôlego para reforçar seus estoques, para melhorar a relação com os seus clientes. Eventualmente, então, você tem um prazo maior de 3 meses no tributo federal, que seja, aquele valor, aquela quantia, reverte na possibilidade da empresa poder dar esses mesmos 3 meses de prazo adicional para o seu cliente, que, portanto, vai comprar mais. Então, assim, é uma coisa que teria um efeito virtuoso, né? Criando mais um impulso virtuoso no crescimento das empresas, desenvolvimento do Brasil, desenvolvimento do empresário, enorme. E hoje a gente está vendo um pouco isso, o governo fazendo, mas para compensar, na verdade, um prejuízo que ele está tendo. Quer dizer, seria muito bem-vindo se isso pudesse continuar, se isso pudesse se estender para depois da pandemia, porque isso é um fôlego para o empresariado. Com certeza, a prorrogação é muito curta na minha leitura. Né? Existem países aí que estão com prorrogações anuais, e nós em prorrogações de 2 meses. Né? E só ocorreu, convenhamos, porque os contribuintes buscaram o judiciário. O judiciário não tem sido tão conivente com isso, as decisões têm caído nos tribunais, mas, de um certo modo, a pressão foi tão grande, a quantidade de demandas de uma hora para outra foi tão enorme que gerou essa atitude mínima do Estado. Porque se esperássemos uma conduta proativa do poder público nesse sentido, por exemplo, nós estaríamos até hoje esperando. Eu acredito que a provocação do judiciário foi um dos instrumentos, junto com outros, obviamente, que nos ajudou a viabilizar esse mínimo que foi dado até o momento. Mas, com certeza, vai ser necessária medidas mais efetivas, não é? No sentido de reajustar a forma
dos tributos. Aí tem a Lorena perguntando de reforma tributária. Eu queria dar um foco nessa questão da Lorena aí. Eu estava esperando o momento certo aí, mas já que você falou, a gente podia explorar um pouquinho mais isso, né? Quer dizer, estão falando sobre isso, queriam isso já desde o ano passado e tal. Será que agora é melhor ou é pior tentar encaixar uma reforma aí? O que não pode existir é uma reforma oculta, né? Que é o que a gente tem visto de movimento mais no Congresso, que é a discussão de tributar dividendos, né? Aumento de carga tributária. Indiretamente, nós temos tido esse risco, mas uma reforma tributária às avessas, né? Ao contrário do Volta da que... CPMF, né? Estavam falando bastante sobre isso, né? Agora, lógico que o nosso sistema ele é caótico, né? Ele tem uma quantidade de tributos, de procedimentos que o empresário precisa adotar, chamadas obrigações acessórias, que são enormes e demandam um custo, e reforma tributária existe. Existem vários projetos aí em andamento no Congresso, né? O famoso IVA federal, IVA nacional, IBS, né? Existem várias formas. O que me preocupa somente em relação à reforma tributária é que ainda o sistema que se busca, embora tenha seus méritos, não me parece ser um sistema que vai reduzir carga fiscal, né? Esse é um ponto que me preocupa ainda, né? De certo modo, ele trata todos os tipos de atividade no mesmo formato, né? Aí o Ari falando, por exemplo, tributo ligado ao agro, hoje que tem uma forma diferenciada, vai entrar numa cesta junto com todos os outros tipos de atividade, e que eu tenha algumas ressalvas em relação a esses aspectos, né? Não que ela não tenha mérito. Então, reforma tributária precisa? Precisa, Pedro. Simplificar tributos precisa? Precisa. Mas sem que isso também onere mais, né? Acho que se for para onerar mais, que só façamos pequenas mini reformas, vamos chamar assim, né? Que é outro ponto. Então, se fosse... Primeiro, se fosse um país que a gente confiasse mais, digamos, na capacidade de modelagem e de conhecimento dos impactos fiscais do Congresso para sair com uma nova lei completamente reformulada de um ponto ao outro, talvez funcionasse e tudo mais. Mas, assim, trazendo para a nossa realidade da dificuldade de confiar nas decisões de ajuste tributário do governo do Congresso, eu acho que o caminho seria isso que você acabou de falar. Pequenas mudanças, vai fazendo aos poucos, vai testando, vê se funcionou, vê se melhorou, vê se... Porque senão amanhã você erra a mão, você quebra 2, 3 setores inteiros. E aí tem que voltar para discutir tudo de novo, e aí volta tudo. Então, assim, é um pouco a teoria das startups aí, né? Que vamos testando, vamos saindo testando tudo que puder e vamos fazendo os testes AB, quer dizer, tô trazendo um paralelo aqui bem distante, mas que acho que é válido. Faz um teste de mudanças de tributação na direção que se quer, implementa isso num setor ou no outro, implementa isso às vezes numa região, não sei. É alguma forma de ver se funciona, mede, ver se funcionou, antes de fazer o negócio espalhar por todo o código, né, e por todo o Brasil. Não, com certeza eu penso que, de fato, há uma necessidade de não termos aí errar a mão, né, Pedro? Popularmente a gente fala, porque é uma mudança muito estrutural, ela preocupa. Até porque a mudança estrutural que se pretende fazer, ela vai levar quase uma década para ser implementada efetivamente. E o mundo hoje está muito rápido, né? A realidade muda muito rápido. A economia, as necessidades. Então, a gente começa a fazer uma estruturação gigante, e em poucos anos pode ser que ela se torne obsoleta, obsoleta, e ela está ainda em convivência com o que a gente buscou mudar, né? Porque ela seria uma transição. Então, de fato, reformas específicas, pontuais, e a mudança de cultura no comportamento, né? Que nós temos, o próprio poder público ainda, nós percebemos que ele, falando de poder público fiscal, ainda não há uma efetiva colaboração fisco-contribuinte. No discurso existe, mas na prática, você trabalha em empresa, você dá assessoria, você precisa de uma certidão de tributos e por questões extremamente burocráticas, pequenas, uma enorme burocracia, uma maior dificuldade para obter uma certidão, né?
operações que você depende de alguns aspectos pequenos, existe uma dificuldade enorme, né, em relação a isso. Agora, Calfini, essa questão da dificuldade que você está falando, estou tentando puxar aqui, não estou conseguindo, meu dedo não tá preciso aqui no Instagram, mas o Alexandre passou aí e fez um comentário de que só de simplificar, dependendo do quanto conseguir simplificar, assumindo que conseguir simplificar bastante todas as obrigações, a forma que as empresas precisam se policiar, se estruturar para gerir todo o aspecto fiscal, só de simplificar isso tremendamente, já é 2%, ele escreveu aí, que seja Exato. 1%, que seja 1% do faturamento de todas as empresas do Brasil, que elas vão poder poupar na sua estrutura administrativa para gerir isso. Isso aí já é um ganho gigantesco, é 1% do PIB, essa é a conta, é 1% do PIB, 7 trilhões de reais, então faz 70 bilhões de reais de economia de ineficiência. Então, com certeza. O Brasil ele é um dos piores países em questões de burocracia fiscal, né? Existe lá o Doing Business com as pesquisas e o Brasil está lá em, acho que número 185, 186, né, entre os países do mundo, e de fato... Sendo que são 189 países no mundo, né? Então, é o pior. Ele está muito atrás, porque de fato nós temos muita sobreposição de informações fiscais. Para IPI a gente tem informação e para ICMS também, para PIS e COFINS, para Folha, para FGTS, Imposto de Renda e tudo... situações em que poderíamos ter aí algo mais centralizado, né? Então, de fato, isso gera um custo adicional que chamamos de custo de conformidade, que realmente ele é bem significativo e existe uma pesquisa, salvo engano, é da Fiesp, que estima 2% do faturamento se gasta com custos de conformidade, a apuração de tributos, né? Sem contar aí toda a dificuldade que tem o empresário no dia a dia, ou seja, há muita discussão tributária, a litigiosidade é imensa, né? O custo com advogado, com custas, com a discussão em si, né? Que dificulta até a tomada de decisões é enorme, né? Então, de fato, existe. Agora, tributário, por mais que se faça reforma, sempre vai ser um sistema complexo, que vai gerar controvérsia. De um lado vai estar o cidadão querendo não recolher tributo, né? Tributo não é algo que se tem com aquela paixão, né? Nossa, hoje eu vou fazer a minha declaração de imposto de renda e vou recolher o guia DARF. Não, né? Não é algo que leva uma paixão do cidadão, é óbvio, mas é necessário. Embora culturalmente, tem vários países onde esse é um momento de paixão patriótica do cidadão, né? Exato. Não são muitos, mas existem. Então, assim, de novo, o quão longe a gente está nessa sua lista de 180, posição 188, não deve ter esse ranking, mas a gente também deve ser um dos últimos países em termos de reconhecer a relação, como você falou um pouco antes, a relação setor público e privado como algo positivo, né? A gente enxerga isso como um antagonismo. Falta ainda uma cidadania fiscal, que é uma relação entre fisco e contribuinte, onde ambos busquem fazer o seu melhor, vamos dizer assim, de forma ética, né? Fazer a sua parte, né? Entender a sua parte na relação. Não, com certeza. E infelizmente, no nosso país, existem vários fatores que impedem isso, né? A insegurança que nós temos na aplicação das leis, a forma como o fisco trata a legislação, o judiciário, muitas vezes. Veja a história do PIS/COFINS, exclusão do ICMS da base de cálculo, que é algo comum, né? Que todo mundo fala. Até hoje, o Supremo não toma uma decisão final daquilo que ele já falou, ou seja, o que ele já decidiu lá atrás, ele redecidiu depois por um instrumento chamado repercussão geral. E aí a Fazenda faz um recurso só para fins de esclarecimentos, que chama embargo de declaração, e ele fica anos sem decidir, né? Sem resolver o problema, sem dizer, olha, já decidi, ponto, não é? E gera toda uma incerteza, uma insegurança, uma dificuldade em saber que caminho tomar, né? Se eu me utilizo dessa oportunidade porque é necessária, é fundamental, ou se eu evito porque eu tenho receio de no futuro algo virar a mesa e eu ter uma pancada maior, né? Então, essa forma de insegurança que nós convivemos no nosso sistema, ela é muito ruim.
né? Ela dificulta um planejamento estratégico adequado dentro de uma empresa, né? Veja a questão de prejuízo fiscal, né? Nós temos uma limitação de 30%. É algo que, num momento como esse, vai precisar mudar, né? Faz sentido uma empresa recolher imposto carregando inúmeros prejuízos fiscais durante anos e anos, e agora com a Covid vai ficar mais evidente isso, né? Então, eu pagar imposto de Você renda... você carrega prejuízos 5 anos seguidos, aí num ano que você faz um lucrinho de nada, você tem que pagar, você só pode abater Exato, 30%. 30%. Às vezes a situação, o acúmulo de 5 anos, que seja 3, um prejuízo, em termos de situação de caixa, a empresa às vezes não consegue, não tem para pagar. Exato, pode ser um momento sazonal, passou por anos de investimento e Isso. dificuldades, aí um ano que tem um resultado positivo, ela ainda faz um desencaixe, né, significativo, deixando ainda de aproveitar prejuízos de períodos anteriores. Então, de fato, é preciso reavaliar. Então, existem várias medidas, né? O governo tem tentado, né, com limitações, fazer algo, né? Como eu comentei, a gente estava falando um tempos atrás aí, de uma lei que é a lei da transação, né? Transação tributária, que é um acordo entre fisco e contribuinte para diminuir o litígio, diminuir as discussões quando há dívidas fiscais, principalmente aquelas na procuradoria, né? Houve uma edição de uma lei e essa lei vem com esse objetivo, mas ainda ela é muito tímida. Ela cria uma situação ainda muito tímida em relação ao que ela nos dá de ferramentas, não é? As reduções em multas, que são multas altíssimas que nós temos em regra no nosso sistema tributário, 75%, 100%. Não é? Muitas vezes um contribuinte no ICMS, ele insere equivocadamente uma nota fiscal, existem multas só pelo erro formal dele de 100% sobre o valor da operação. Isso não faz sentido, não é? É uma punição totalmente desproporcional. Então, existe essa lei que vem tentar diminuir um pouco o litígio, fazer essa relação fisco-contribuinte, mas ainda é muito tímida. As reduções são pequenas, há toda ainda a necessidade de um aperfeiçoamento. Mas vem aí, né? É possível usar precatório, tem algumas reduções em juros e multa, não reduz tributo, acho que até razoável nesse ponto, mas não é um instrumento, por exemplo, capaz de resolver o problema que nós estamos vivendo hoje e que vai ter efeitos pós-Covid, né? Aí o Roelas perguntou a questão do novo refis, né? O refis acaba sendo uma tradição. Em um país com tanta confusão tributária, com tanta altos e baixos na economia, aliado a esse detalhe que é essa carga fiscal maluca, seja do ponto de vista de complexidade de litígios, de não ter uma boa relação entre fisco e contribuinte, não é? O refis acaba sendo uma medida natural e necessária. Há muita crítica dizendo que o empresário ele espera ou abusa do seu direito esperando um refis. Mas convenhamos, de um país como o nosso, em que a gente não tem uma economia forte e estável, ela melhora um pouquinho, daqui a pouco vem ela cai numa descida imensa, né? O empresário não consegue se planejar por muito tempo. O que acontece? Acaba sendo fundamental esses tipos de parcelamento, que no fundo não dão nenhum grande benefício, igual o Alexandre comentou. Posso aproveitar prejuízo, ou seja, prejuízo fiscal. O governo está dando algum grande benefício? Não, ele está dizendo o seguinte, você gastou, você teve despesas, investimentos, recebeu um faturamento, mas o que você recebeu de capital foi superior ao que às suas despesas. O que você recebeu financeiramente é menor. Ou seja, você teve prejuízo. E aí o governo te permite, em um determinado momento, abater isso para fins de pagamento de tributos e há a sensação de um grande favor, não é? Que não é. Então, de fato, o refis ele acaba sendo algo circular, algo que vem ao longo do tempo ocorrendo, né? Como vira costumeiro. Mas não por um mau hábito do contribuinte, mas por uma realidade tributária e econômica. Multas pesadas, desproporcionais, tributos complexos. Não é? Nós vemos situações, empresas em reorganização societária. Esse problema do prejuízo é um. Não é? Os impedimentos, as limitações que existem.
Questão de ágio, né? Compro uma empresa, pago, vamos falar numa linguajar popular aqui, pago a mais por essa empresa, porque existem razões para isso, negociais, estratégicas, e quando eu vou deduzir, abater esse ágio do meu imposto, que está na lei, não é nada que o contribuinte criou, inventou. O fisco questiona isso e os contribuintes perdem uma questão como essa. Não é? Então, situações como essa, o PIS e COFINS, que a gente teve vários questionamentos ao longo do tempo, levam a um refis. Por quê? São situações que não têm justificativa se manter nessa ocasião. E aí o governo tem que ceder. E o momento de crise econômica é o elemento chave para isso acontecer. Não vejo como não ocorreu um novo refis, ao menos até o começo do ano que vem. Se não acontecer, ou então nós caçamos a necessidade de certidão fiscal, né, de regularidade fiscal. Ninguém vai se preocupar mais com protesto, e vai seguir a vida sem CND e sem protesto, porque se uma empresa, para continuar se manter dentro do que se chama saudável, com uma regularidade fiscal, sem protesto, sem CADIM, que são instrumentos de combate aí às dívidas, não é? Medidas de coação indireta que o governo se utiliza. Sem um refis, boa parte das empresas não terão condições de se manter ativas adequadamente. Né? E não é por vontade própria, a economia não favorece, o sistema tributário não favorece, e ainda ganhamos de presente, né, mais uma dificuldade maior, mais uma problemática que foi, de fato, e continua a ser a Covid, não é? Igual a história do fogo de chão. Né? Pois é, então assim, dentro dessa nossa, pelo menos a postura fiscal que a gente tem enxergado desde dessa mudança de governo, né, desde o início do ano passado, era de que os refis seriam mais escassos, talvez, mais raros, ou talvez não viesse a ter. O fato é que, como você está descrevendo, e eu concordo 100%, existe, às vezes, a fama olha, os empresários tiram proveito porque vai vir um refis logo ali e tal, mas a realidade, seguramente, da maioria dos empresários das empresas no Brasil é que é isso que você descreveu. O Brasil é difícil, o cara perde, tenta, não consegue, tiro de todo lado. E aí tem prejuízo, e aí acumula prejuízo, não consegue pagar imposto. Então, o refis acaba sendo uma coisa que não é nenhum grande favor que o Estado está dando, ele está te ajudando a ficar vivo, porque senão morre todo mundo. E o que você está dizendo agora com essa situação do Covid, acho que realmente é o fato novo que o governo precisava para falar, olha, eu era contra o abuso de refis, né, o exagero de refis, mas vamos fazer um novo refis, porque a situação é diferente, quer dizer, é o fato novo que precisava, né? Sim. Não, com certeza, não há dúvida. Em momentos que a economia estava um pouco melhor, né, quantas vezes nós, em reuniões com empresários, sugerindo algumas medidas fiscais que são, entre aspas, um pouco mais ousadas, que saem do normal, vamos dizer assim, do mais conservador, e os empresários diziam, não, eu não vou adotar essa medida. E por quê? Porque a economia favorecia ele recolher o tributo sem grande malabarismo, né? Sem grandes estratégias tributárias. Né? E quando há uma economia nesse formato e com uma crise como desse patamar, é natural que nós vamos ter que ter outros tipos de medidas. E o refis é uma, né? A transação é outra. Felizmente, o ministro Paulo Guedes disse, não sei se ele vai conseguir manter essa afirmação, de que eles não pretendem majorar a carga tributária, aumentar tributo. Né? Embora o Congresso esteja com um monte, né, com um cardápio maravilhoso de projetos de lei, de empréstimo compulsório, antiga CPMF, imposto grande fortunas, o Estado de São Paulo, ali um alerta, né, já com projeto de lei com riscos de aprovação de aumento do imposto sobre doação, né? Então, a gente ouve um discurso, mas estamos vendo na prática que o risco aí de aumento da carga tributária está bem evidente, aí, iminente, né, de acontecer. Felizmente, a gente tem algumas garantias, alguns tributos precisam respeitar
a anterioridade, que a gente chama na área tributária, que é só vale para o próximo ano, outros ao menos 90 dias, que é um tempo ainda que nos dá uma mínima segurança jurídica a fim de que o empresário consiga, a partir de uma medida dessa, tentar se reestruturar antes que isso se consuma, né? Mas não me parece ser o melhor caminho, Pedro. Acho que precisamos de movimento inverso, né? De valorizar quem produz para poder se reerguer. Né? Isso aí, isso aí. Vamos falar um pouquinho, o Alexandre acho que está guiando aqui, ou ele está conectado com meus pensamentos aqui, porque eu já estava indo por aí, ou ele está guiando aqui a nossa conversa, então eu vou tirar proveito disso. Ele fala aqui sobre a recuperação judicial, então estamos falando aí do momento oportuno, estamos falando das dificuldades das empresas, do momento oportuno do Covid, essas tentativas que já vinham desde o ano passado, com grande empenho, mas desde sempre que existe a lei de recuperação judicial, com algum empenho sempre, a tentativa de provocar mudanças na lei, que traga o fisco mais para dentro da negociação da recuperação judicial, que traga benefícios, até para fugir da palavra benefício, que traga estruturas alternativas de pagamento para as empresas em dificuldade, previstas dentro da lei de recuperação judicial, etc. Nessa alteração que estava se discutindo bastante aí na virada do ano, pretendia se trazer o papel mais ativo do fisco nas recuperações judiciais, nas assembleias, de credores e tal, e aumentar o prazo lá de pagamento, né, o ordinário, digamos assim, do fisco para 120 meses, né? Mas agora tem outros projetos de lei, outras alternativas sendo estudadas. Como é que você enxerga, Calcino, uma pergunta meio aberta, como é que você enxerga a evolução, seja por um projeto de lei do fulano ou do ciclano, nas recuperações judiciais, desde a participação do fisco ou das estruturas de pagamento do fisco para as empresas nesse tipo de dificuldade? Boa. Olha, Pedro, 2 pontos. Primeiro, falando da lei de recuperação judicial, né? Nós temos 2 temas que eles passam por essa lei atual, que é se o fisco pode, quando há uma empresa em RJ, em recuperação judicial, dar continuidade às suas cobranças, às execuções fiscais. Né? Esse é um debate que existe, está no STJ, e na minha visão não faz sentido algum. Se o fisco puder continuar executando, protestar, bloquear contas da empresa, o Instituto da Recuperação Judicial ele cai por água abaixo. Né? Não existe empresa que só tenha uma dívida específica, muito excepcional isso. Normalmente, quando há uma crise na empresa, ela acaba tendo problemas fiscais, trabalhistas, financeiros, bancários, etc. Isso aí, todas as naturezas, é isso aí. Então, esse é um ponto. A cobrança fiscal não pode, seria fundamental sempre que ela não impeça, né, o empresário de poder ajustar e negociar e fazer a RJ. Outro ponto, a necessidade de uma regularidade fiscal, né, de CND, como se fala. Também, outro tema em discussão, me parece totalmente equivocada a exigência de CND para que eu faça uma RJ para negociar com particulares. O Estado aqui ele está efetivamente criando embaraços sem sentido algum. Né? Não vejo fundamentação para isso. Agora, do lado fiscal, uma RJ fiscal nós temos mais ou menos na linha da lei da transação. A lei da transação que surgiu agora, que era a MP do contribuinte legal, ela então, fala mais dessa lei da transação para os nossos pessoas que estão assistindo a gente a entender melhor. E eu mesmo, né? Ela traz algumas hipóteses de adesão, né, ligada a esse ajuste, esse acordo com o poder público. Tá? Entre elas, existe uma das hipóteses, que é a adesão individual, em que eu faço exatamente uma descrição, uma realidade da empresa, como aquele plano que você faz na RJ, demonstrando a incapacidade econômico-financeira dela, exatamente para buscar com o fisco um certo acordo. Qual que é o grande problema? Dentro da esfera pública, nós sabemos que o poder público não tem a mesma autonomia que o privado. Ele age dentro de uma certa legalidade, com base na lei. E a lei acaba travando um pouquinho. Mas, mesmo assim, houve a edição dessa legislação, só que o grande problema dela é que os descontos mais significativos, a amplitude
de uma negociação ela é maior e melhor para aquelas empresas que estão numa situação, vamos dizer assim, já totalmente sem condições de ser levantadas, né? Até hoje, os editais que vieram do poder público na lei de transação e da MP do contribuinte legal, elas vieram em situações onde a empresa estava com CNPJ inativo, débitos em cobrança há mais de 10 anos, sem garantia. Ou seja, quem está nessa situação não vai fazer acordo com o Estado, porque ele não tem mais condição nenhuma, não é? Nós temos que pensar numa transação que dê fôlego à empresa que é viável, que ela tem condições de retomar o seu crescimento, voltar à tona, né? Gerando emprego, renda. Os acordos têm que buscar esse tipo de perfil, com benefícios efetivamente válidos. Então, as reduções de multa e juros precisam vir para esse tipo de empresa. Algum tipo de moratório, dilação, né, dessa dívida, para que ela ganhe um fôlego e volte a se recuperar, precisam vir nesse momento, né? Junto com alguns instrumentos que já estão na lei. Por exemplo, você pode se utilizar de precatórios de terceiros para pagar essa dívida, você pode se utilizar de créditos tributários que você possui, existem aí alguns pontos, né? Agora, mesmo o Estado, ele encara você utilizar um precatório seu ou um crédito acumulado seu para fins de pagamento como um favor. É isso que a gente tem conversado ao longo dessa live. Isso é uma coisa absurda, né? É algo de direito já do O que você deve tem que pagar amanhã, até o dia 20 do mês subsequente. O que ele te deve não paga nunca. Exato. Então, esse ponto dificulta muito, né? Há uma grande incongruência quando a gente avalia esses dois lados da moeda. Então, temos que mudar isso. E aí, a lei de transação hoje ainda ela é um pouco tímida, mas talvez ela seja o caminho aí para poder reerguer muitas das empresas. Mas a lei vai precisar ser reajustada novamente. Se houver essa sensação de só eu quero ganhar, né? O poder público fala, não, eu não vou abrir mão, na verdade ele vai morrer abraçado com o contribuinte, não é? Grande parte. Pode dizer, Pedro. Desculpa. Não, eu ia perguntar o seguinte, essa lei da transação, tem como ela ser incorporada ou combinada com a lei de recuperação judicial, colocando fermento aí, talvez, usando uma expressão da cozinha, né? Colocando fermento aí nessas condições negociais aí? Sim, sim. Esse é um caminho? São dois caminhos distintos, naturalmente. Ela não está dentro da lei de recuperação judicial, é uma lei própria, não é? É um caminho próprio, mas eu vejo que como você disse, eu acho que dependendo da situação de uma empresa, é uma receita de bolo que pode ser utilizada em conjunto, não é? Eu vou para uma RJ, já ajusto algum tipo de acordo com o poder público para poder viabilizar a manutenção dessa empresa, não é? E é importante sempre dizer, né? Como o nosso sistema ele tem essa realidade jurídica, tributária, o empresário precisa estar muito atento às oportunidades também, né? A forma de planejar o seu negócio, o planejamento tributário, aproveitar as discussões jurídicas que existem hoje, as teses tributárias que nós chamamos, elas precisam ser aproveitadas, né? É um momento que aquele excesso de conservadorismo pode levar ainda mais para o buraco o empresário que não queira se aproveitar dessas oportunidades. Tem muitas discussões tributárias em andamento que podem ser uma mudança de realidade, né? Aquele empresário, por exemplo, que não acreditou na exclusão do ICMS do PIS e COFINS e demorou para entrar, perdeu muito dinheiro lá atrás, né? Perdeu dinheiro no passado. Então tem que acreditar nas discussões, né? E nessa nossa, vamos lá, vamos supor que a pandemia aí, quando começou essa crise aí do Covid, ou digamos, esse momento de grande incerteza aí, eu confesso que eu tinha uma expectativa de que isso ia levar, sei lá, X tempo para a gente superar. A essa altura, já com meados de maio, 2 meses de distanciamento social mais intenso aqui em São Paulo, a sensação que eu tenho é que isso aqui realmente vai levar muito mais tempo e a recuperação econômica vai ser muito mais demorada, muito mais complicada. Eu estava ouvindo um áudio que o Nelson também tinha recebido de alguém me encaminhado, do Rubini, que é um
um economista aí, ficou famoso lá em 2008, por ter previsto a crise de 2008, crise financeira global de 2008, e aí ficou apelidado de sei lá, o doutor Duns, Doctor, Duns, ele foi, em inglês, né, foi apelidado do doutor da previsão do inferno. Aí, ele fez uma análise, já tem uns 3 meses, eu acho, e ele falou, olha, esse momento aí de Covid, de crise financeira, isso aí, ele escreveu 3 cenários. E aí ele falou, o que eu acho que é o mais, um de recuperação mais rápida, um de mais lenta, um médio. Aí ele falou, olha, eu vou mais pelo médio. E o médio dele é, olha, a gente começa a enxergar a luz no fim do túnel, assim, no sentido de começar a enxergar uma recuperação econômica do mundo no último trimestre desse ano. Então assim, como quem diz, empresários, empresas, estados, governos, se preparem para uma recessão até o setembro desse ano. Até setembro desse ano, tudo muito complicado, começando a retomar a partir de outubro, a partir do último trimestre. Aí a pergunta que eu te faço e eu estou trazendo essa comparação agora porque me parece que esse é o cenário. O Danado acertou de novo. Me parece que esse é o cenário, infelizmente, né? Por isso que ele é tido como. Mas, fiscalmente, como é que as empresas devem se preparar para isso? O governo, o Estado deu 2 meses de carência, você vai fazer o quê? Fica sem pagar? Esquece, não paga nada, faz igual ao fundo de chão, manda a conta até setembro, manda a conta para o fisco. Como é que você acha que as empresas devem se comportar? Como você acha que o fisco vai acabar se comportando, revendo as suas medidas aí nas próximas semanas ou meses? Para a gente Pedro, tentar fechar nossa live aí com essa bola de cristal sua aí. bom seria, né? E Ter uma bola de recomendação. cristal, seria ótimo. Mas o que eu vejo é que não existe uma medida única, que deve ser feita. Na verdade, se os empresários e o setor produtivo não se unir e literalmente bater a panela lá no Planalto, com os governadores, para mudança de comportamento e medidas, nada vai adiantar. Então, esse é um ponto. Se as entidades não se juntarem, não se unirem, se todos não estiverem unidos no mesmo caminho, nada vai adiantar. Mas esse é um ponto, vamos dizer, de política tributária. Agora, do que existe aí, de fato, os empresários vão ter que aproveitar as oportunidades que existem. O que tiver de oportunidade fiscal, volto a dizer, tem muitas discussões de PIS e COFINS, a forma de recolher a tributação sobre a folha, os terceiros, tem inúmeras questões envolvendo, né, redução da base, entre outras. Né? A forma de monetizar os seus créditos acumulados para quem tem créditos acumulados. Existem várias situações como essa. A própria escolha do regime tributário é algo que também precisa ser feito. Muitas vezes a gente vê, por uma questão de comodismo, não aproveitar o lucro real, ir para o presumido. Esse ano deveria ser regra geral, a não ser quem está no setor agro aí, que regra geral vai para o lucro real. Tem que ir. Então, são situações como essa que precisam ser dimensionadas e dá trabalho, mas colhe o fruto. Então, trabalhar um bom planejamento tributário, aproveitar as teses tributárias e quem efetivamente não tiver condições vai acabar tendo que gerir o passivo que vai existir. Ele vai deixar de recolher. Na minha leitura, não é crime deixar de recolher tributo, apesar da decisão do Supremo, no contexto atual. Deixar de recolher um tributo no contexto atual não faz sentido dizer que é crime, seria a situação mais absurda possível. E buscar no futuro renegociar via transação, via refis, via parcelamentos, não sei, a depender de cada empresa. Obviamente que esses caminhos do planejamento, de qual o regime tributário mais adequado, quais as teses jurídicas eu posso buscar para aproveitar o passado e o presente e usar desses instrumentos sem receio, sem medo do governo, sem medo de ser feliz, vamos dizer assim. E quem não, mesmo com todas essas medidas, não conseguir manter, não vai restar outra alternativa que deixar de recolher tributos e aguardar as políticas fiscais que a gente falou no início. Precisa se unir, precisamos ter entidades fortes com união, não usar a realidade atual como palanque para benefício próprio, todo mundo entender que nós estamos dentro do mesmo barco, ninguém
sai vencedor numa situação como essa, todo mundo perde, não é? Com esse objetivo de tentar diminuir todos esses impactos. Vai ser difícil alguma empresa não sofrer. O agro, de fato, por exemplo, tem conseguido se manter um pouco melhor pela realidade do campo, pelas exportações, não é? Então, é natural que o agro esteja numa situação um pouco melhor e, felizmente, a economia nacional tem uma grande parcela voltada para o agro, né? Isso talvez seja um ponto que, de fato, nos ajude muito. Mas mesmo o agro acumula créditos, o governo não devolve esse crédito acumulado, existem vários fatores. A competição internacional é gigante, a gente sabe as barreiras que existem. Então, existe muita coisa aí que precisa ser reajustada, né? Você mandar todo mundo no mesmo caminho, né? Felizmente. Mas, volto a dizer, é o planejamento, é aproveitar as discussões e trabalhar via entidades objetivando uma mudança de comportamento na política fiscal brasileira, né? Fantástico. É isso. E se nada disso, se nada der certo, faz igual fogo de chão, manda a conta Para o pro governo e vê o que dá. Ou muda para outro país, né? E abandona o barco. Porque, Ou muda. O duro também é que mudar para outro país, quando você entra no detalhe, o Brasil é difícil, mas não tem lugar fácil, né? Não, Isso com é certeza. verdade. O Nós mundo temos nossos não está problemas mais para aqui. amadores. É isso aí. Nós temos nossos problemas, mas a gente tem que tentar resolvê-los e para o negócio caminhar. Acho que é por aí mesmo. Calcine, então acho que a gente encerra aqui, estamos para não ficar no último do último minuto aí, senão o Instagram corta a gente. Eu queria agradecer demais aí o seu contato aí para a gente marcar essa live. É um enorme prazer. O bate-papo aqui foi muito gostoso. É sempre um prazer ouvir você falando de tributo, dos aspectos fiscais, porque o seu conhecimento é realmente, e o seu esclarecimento sobre toda essa situação e a conexão disso com o empresário, né, com o interesse nacional, o interesse coletivo, privado, é fantástico, Calcine. Obrigado aí. Acho que todo mundo que já participou gostou. Tive uma audiência boa aí. E é isso. Últimas palavras aí antes da gente encerrar aí. Ah, legal. Não, Pedro, é só agradecer mesmo aí pela oportunidade. A gente tentou aí contribuir um pouco, de forma não técnica, né, entrando em detalhes de discussões jurídicas, não é? Mas tentando, de uma forma mais macro, tratar um pouquinho dessa nossa realidade. O fato é o seguinte, nós temos que todo mundo se unir, o governo precisa todo mundo se abraçar, porque se cada um usar em proveito próprio o momento, ninguém ganha, mesmo quem pensa que está ganhando, né? Essa é a grande verdade. Fantástico. Tá bom. Então é isso. Obrigado a todos. Obrigado, Calcine. Vamos encerrando por Obrigado. aqui. Bom descanso, bom final de semana para todo mundo. Essa foi nossa sétima Happy Quarantine Hour aqui. Nosso happy hour de sexta-feira na quarentena. Legal. Só não vi, hoje você não tomou gin, né? Você estava tomando um ginzinho Eu aí, não estava estava? tomando gin tônica, mas hoje eu fiquei só numa aguinha aqui, ó. Ah, senão eles cortam, derrubam depois a live, não é? Se beber alguma coisa alcoólica, né? Nunca aconteceu comigo, mas a gente tem que ficar atento, né? Todo mundo assistindo aí. O Instagram pode não gostar do seu conteúdo, então. Mas eu só quero água mesmo. Os sertanejos só estão bebendo água agora, pelo que eles falam, né? Chá, água, né? Ninguém bebe mais nada disso. Quero saber o que tem nessa água aí. Tá bom. Calcine, obrigado, então. Bom fim de semana. Obrigado a todos aí. Um abraço. Bom, também para todos. Tchau.